Oi gente, nós somos do Unigrupo, o meu nome é Pablo e hoje ficamos responsáveis por fazer-vos entender um pouco sobre a rede e o sistema da Apvida. A Apvida é uma rede de planos de saúde conhecida hoje em território nacional e internacional, fundada no ano de 1979 pelo então médico oncologista Cândido Pinheiro de Cory Lima, eleito como um dos brasileiros com maior patrimônio líquido, chegando a quase 2,5 bilhões de reais. É um dos maiores nomes da área de saúde e a maior no que ela se propõe, ser um plano de saúde pago. Alguns dos estados onde a Apvida atua é Maranhão, Bahia, Amazonas, Piauí, entre outros dos mais de 10 estados brasileiros. A primeira clínica, que anos depois virou hospital, e uma das principais instalações da rede Apvida foi o Hospital Antônio Prudente, que fica em Fortaleza, no estado do Ceará. No ano de 2022 teve um dos seus maiores passos administrativos, que foi a sua fusão com o Hospital Notre Dame Intermédica, tornando assim a companhia Apvida Notre Dame Intermédica. E durante os seus 45 anos de experiência, conquistou 87 hospitais, 76 pronto-atendimentos, 323 clínicas, 270 centros de atendimento por imagem e coleta laboratorial. Além de todas essas informações, a Apvida também é atestada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem a finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais. Como a prioridade a idosos acima de 65 anos e a crianças de fome. Possui mais de 66 mil colaboradores, atende cerca de 15,8 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, e tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das 5 regiões do país. Oi, eu sou Vitória. A população que antigamente tinha 40 a 50 anos, hoje, obviamente, eles estão mais velhos e precisam de cuidados especiais. Pelo fato de eles serem mais propensos a ter doenças como osteoporose, doenças dos ossos, hérnia de discos. Inclusive, não esqueça de tomar o seu ômega 3. E isso vem entrelaçado também com as doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade. Por causa da má alimentação da população, com cardápios cheios de alimentos com sódio, enlatados e carboidratos. A notícia preocupante é que de 12 anos para cá, o número de idosos cresceu em mais de 57% no mundo. E esses são os principais fatores do porquê as pessoas estão procurando mais assistência médica no nosso país. Olá, meu nome é Yasmin, sou estudante de Logística na Unifax e hoje eu vou falar em como o fluxograma impacta diretamente no layout da empresa, especialmente no ambiente hospitalar. Tá, mas o que significa layout? Layout é uma palavra inglesa que significa plano, arranjo, esquema, design, projeto. Como se aplica na área administrativa? Nesse caso, o layout ele é a representação plana de um espaço e os objetos que estão nele. Layout funcional nada mais é do que um estudo de como os recursos produtivos, homens, máquinas e materiais podem estar posicionados em um espaço, podendo existir combinações para a distribuição física desses itens. Porém, no final, o resultado deve trazer funcionalidade e facilidade na execução dos processos e rotina da empresa. Na Apvida, não seria diferente. Os recursos entre os maquinários e os colaboradores são direcionados para suas áreas, a fim de um melhor cumprimento de tarefas e bem-estar organizacional. Na recepção, por exemplo, é onde estão as mesas, cadeiras, computadores, interfones e zonas de descanso para pacientes. Nos consultórios, armários, macas, balanças, cadeiras de repouso e entre outros. Nos centros cirúrgicos, os instrumentos, as ferramentas, os armários. Na administração, o arquivo morto e entre outros. Isso segue um padrão. Atualmente, com uma rede de 87 hospitais e 331 clínicas médicas, a Apvida possui um layout completamente adaptado para qualquer tipo de paciente e colaborador. Falando um pouco mais sobre a parte administrativa, a Apvida tem o seu fluxo, tem a sua rotatividade de remédios e medicamentos através do contato que ela tem com as empresas, tanto nacionais quanto internacionais. Podem ser elas por importação direta, que é exatamente esse contato entre a Apvida e o mercado e as farmácias internacionais, né? Quando a Apvida tem uma necessidade de um medicamento ou de uma medicação que é difícil, que é dificultosa aqui em território nacional, ela tem esse contato com empresas internacionais para que tenha um transporte direto para a instituição. Como no caso de fornecedores farmacêuticos, como a Drogazil, a Drogaria São Paulo e a Drogarias Pacheco. Hoje em dia é muito importante ter os selos de gestão de qualidade, principalmente a ISO 9001, e a Apvida tem se aplicado cada vez mais a aumentar a sua qualidade, a aumentar a sua gestão de qualidade, tanto para os seus colaboradores, tanto para os seus assinantes ou os pacientes, oferecendo um material cada vez mais rápido e prático com a ajuda da tecnologia. Uma coisa que vocês
gente não pode falar é que a Apvida ela não se atualiza, cada vez mais ela vem se modernizando, né, implementando mais tecnologia, está crescendo cada vez mais em outros países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos e China. A Apvida está sendo uma das principais pioneiras nesse caso de investir em tecnologia na área da saúde. Mas assim como todas as empresas, mas principalmente a Apvida, que é uma das maiores da sua área, a área de saúde, a Apvida também tem problemas, também passa por dificuldades, como é o caso das percas excessivas de medicações, justamente pela má refrigeração necessária ou pelo baixo prazo de validade, pois o segmento necessário para garantir uma vida útil maior dos medicamentos é o recebimento dos mesmos, a estocagem, o lugar necessário onde vai ser colocado os medicamentos, a segurança, que é literalmente assegurar se aquele produto não vai ser roubado e que ele não vai ter nenhum contato com nada que possa estragá-lo, como por exemplo o acesso à água, outros fluidos que possa danificar o produto. Sendo necessário e preservado o ambiente, como por exemplo o clima. Se o ambiente no qual o produto foi estocado é refrigerado, mas por algum motivo o clima está aumentando, ou seja, está ficando mais quente, obviamente isso pode afetar o produto, então deve haver monitoramento, né, para que se esfrie novamente. Os últimos passos são o controle do estoque e a entrega para os pacientes que já foram devidamente diagnosticados. O que eu já falei até esse exato momento também serve como um input em processos. Por exemplo, nesse sentido, o input são os medicamentos que foram importados e o processo de transformação foi todo o processo para que os medicamentos fossem devidamente estocados e refrigerados para que o tempo de validade deles seja o maior possível. Não ocorrendo exatamente o processo de transformação do produto, mas sim do clima, o que está ao redor do produto, porque se literalmente o clima não for transformado em torno do produto, isso pode afetar ele em si. O output é literalmente quando chega nas mãos do cliente, né? Esse produto, no caso desse medicamento que teve todo esse processo de estocagem, vai chegar na mão do paciente, né? Que no caso deve estar com algum problema de saúde, alguma coisa relacionada, que ele foi devidamente diagnosticado e ele vai ter acesso a essa medicação. Para melhorar esse desperdício excessivo de medicações, é aconselhável que a Apvida invista em tecnologia. Olha só, literalmente a coisa que a Apvida mais faz, mas que está faltando nesse processo, nesse período. Ser montado com exatidão um sistema tecnológico para que a partir do momento que chegue as medicações e ocorra a estocagem, o sistema a partir dali já faria todo o processo necessário. Uau! Gente, tudo bom? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho como é que funciona a biometria da Apvida, né? Como ela se torna tão fácil e prática para os pacientes, né? Biometria é uma medida biológica ou característica física de qualquer paciente ou de qualquer pessoa. Nisso, elas podem ser feitas através de retina, voz ou até mesmo impressões digitais. A biometria, ela ajuda a identificar os pacientes, mas apenas você está presente para conferir seus dados. É um sistema tão prático e fácil. Você me pergunta, como é que é feita a biometria? A biometria, assim que você faz o cadastro lá no Apvida, você é indicado para o atendimento de teleconsultas, faz login, faz o seu cadastro. O Apvida, pelo site, né, ele faz através da biometria pela impressão digital, como aqui na Bahia ela é feita pela impressão digital. Se você for fazer em outras regiões, elas podem ser feitas com a retina ou pelos olhos, que são características de cada indivíduo e mais fácil de agilizar. Essa tecnologia, esse sistema biométrico que acontece lá, agiliza consultas, ajuda também em exames, procedimentos, proporcionando uma experiência mais confortável. Por exemplo, eu quero fazer um atendimento, eu não estou me sentindo bem, eu marquei uma consulta, eu não preciso estar levando meu documento. É só eu ir lá e eu vou ser atendido, entendeu? Meu nome é Pamela. A Apvida Intermédica cuida da sua saúde de maneira prática e segura. As teleconsultas é um recurso tecnológico que a Apvida oferece aos seus pacientes, com o qual você pode ter um atendimento mais rápido, prático e fácil e eficaz. Lembrando que as teleconsultas é para aqueles pacientes que estão com os primeiros sintomas, por exemplo, febre, dor de cabeça, dor de barriga. Porém, se vocês estiverem sentindo sintomas mais graves, como dor no peito, fadiga, o ideal é que vocês compareçam urgentemente no centro médico, porque lá tem médicos especializados para cuidar de você, tem equipamentos e etc. Fora que quando a gente está doente, a gente não quer pegar fila e esperar horas e horas e horas para ser atendido, porque a facilidade de estar lá na videochamada, falando com o médico e eles mandarem a receita, de só comprar o medicamento, tomar em casa e depois tá de boa, tá melhor. Desde 2020 pra cá, a Apvida já realizou mais de 600 mil teleconsultas.
foi muito útil na época da pandemia, porque os pacientes não poderiam sair de casa para não se contaminarem, justamente por causa do Covid. E esse é exatamente um dos diferenciais que a Apvida traz para os pacientes, a facilidade de não ter que se locomover das suas casas e tudo mais. Eu sou o Rian, dentro de uma rede de saúde como a Apvida, ter uma boa organização de sua rede física aumenta a eficiência de suas operações, além do melhor fluxo de processos e operações de serviços prestados. Advisto que se preocupar com o melhor posicionamento físico de recursos e transformação apresenta uma importante área a ser gerenciada. É vendo esses tópicos que desde a fundação da Apvida até os seus avanços tecnológicos, a Apvida vem acrescentando diversos sistemas, como teleconsultas, sistemas biométricos, pensando como melhorar o atendimento, otimizando tempo, em tirar seus pacientes do conforto e observando o sistema de layout implementado pela Apvida. Concluímos que a Apvida é uma instituição que ainda necessita de melhorias, mas que há muito a oferecer aos seus pacientes. E terminamos por aqui. Somos o Unigrupo, o Grupo dos Unidos.